Falcão, você não só esteve com o Pelé no último dia que ele vestiu a camisa da seleção brasileira, como foi técnico desse jogo, né, da seleção nessa época. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi esse dia, o que você guarda de lembrança dessa data em especial. Bom dia para você, Falcão. Bom dia, Paulo. Pois é, meus amigos, pois é. Eu até brincava muito com ele quando encontrava com ele. Aliás, eu aprendi tanta coisa com o Pelé, tanta coisa com ele, principalmente o soco no ar, porque eu acho que eu nunca concordei muito com esses gols que as pessoas fazem um monte de salto, enfim, porque eu acho que o Pelé traduzia o gol era um espetáculo para ele, era espetacular, era o gol, né? A vibração era um detalhe. Isso eu aprendi com ele também, o soco no ar. E a relação com os torcedores, a maneira que ele tratava os fãs, o carinho que ele dava para os seus fãs, era uma coisa que me impressionou muito. E nesse dia, que foi lá quando ele completou 50 anos, em 1990, que eu estava treinando a seleção brasileira, jogando com a seleção do resto do mundo, em homenagem aos 50 anos do Pelé. E ele não só ele veio na concentração, mas ele participou do treino um dia antes, ele falou, ele organizou, ele parecia que não tinha parado de jogar futebol. Isso é uma coisa da cabeça dele. E no treino e no jogo, a gente vê a diferença dele, mesmo com 50 anos, a facilidade que ele tinha para enxergar as coisas. E eu me lembro que no treino ele olhou para mim assim: professor, Manuel, ele me chamou de professor. Eu digo: posso bater uma falta? Eu digo: Pelé, você faz o que quiser com a bola. Aliás, você sempre fez o que quis com a bola. Então, para mim, o Pelé é tudo. E o que é tudo, gente? Tudo é tudo. Não tem explicação. Qual legado você acha que ele deixa para essas novas gerações? Você falou do soco no ar, preciso fazer um comentário aqui. Eu vi esses dias um depoimento dele em que ele dizia o seguinte, que não foi pensado, esse soco não foi pensado, foi uma coisa de improviso, na verdade, na hora de celebrar, e era mais como se fosse um desabafo ali, que conseguiu. E hoje em dia a gente vê, né, o pessoal treina, enfim, planeja como é que vai ser a comemoração do gol, mas aquilo foi muito de improviso, e o Pelé era muito isso, né? Isso é mais uma demonstração da criatividade dele. E eu falo isso porque o gol é um espetáculo, né? Que vem depois, ele não é tão importante como o gol. E o Pelé, os gols do Pelé eram gols assim, fantásticos, de uma criatividade e de muita intuição. Ele também jogava pensando, ele também jogava conhecendo as notas, né? Mas ele tinha muita intuição em determinadas situações que só ele podia ter, e aí vem toda a genialidade dele. Agora, de pensar que ele, lá no meio, né, em 1966, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo e Pelé tinha se machucado, se lesionado em 2 Copas ali, ele cogitou em não jogar mais pela seleção brasileira, aí, felizmente, mudou de ideia e jogou em 1970, trazendo o título para o Brasil, né, Falcão? Ele relutou, mas ele, sabe, eu acho que a demonstração de capacidade dele, e ele deve ter pensado, deve ter se olhado no espelho, senão eu não posso ficar fora. O Brasil precisa de mim. O Brasil precisa como ele mesmo dizia, né? Precisa do Pelé. Ele sempre colocava o Pelé como se fosse uma pessoa, não era ele, era outro, era o Pelé. Então, assim, eu lembro do Pelé. Por que eu estou rindo, gente? Porque o Pelé, para mim, também é sorriso. Dificilmente você viu o Pelé sério, sempre dando risada, sempre alegre, sempre procurando ajudar todo mundo. E, repito, a relação, a maneira que ele tratava os fãs, poucas vezes eu vi um profissional fazer isso.